O que vamos fazer na aula de hoje? A aula de hoje tem por objetivo fazer o login e o logout, ou seja, dar vida à tela de login da nossa aplicação. Até o momento, como foi feito nas aulas anteriores, já temos a comunicação com o Firebase e também temos o nosso contexto. Sabendo dessas informações, o meu projeto já está rodando aqui localmente, como é possível ver. Atualizando minha página, pode perceber que o usuário é nulo. Então vamos habilitar na aula de hoje esse botão login. Abrindo a página login, nós iremos construir uma função aqui no botão certo, de login. No botão vamos chamar onClick. Ao executar o onClick, quero que seja executada a função handle login. Na parte superior aqui, vamos fazer a nossa função handle login e ao ser executada, ela vai exibir por enquanto, um log chamado login. Executando a função login, executando login. A função já funcionando, sendo chamada, vamos fazer a comunicação com o nosso Firebase. Para isso, e para que o projeto fique mais organizado, vamos criar uma pasta dentro do SRC, cujo nome Services, para fazer as comunicações com os nossos serviços diretamente aqui nessa pasta. E essa pasta aqui, eu vou criar o primeiro service que vamos implantar hoje, que é o de autenticação. Vou chamá-lo de auth service.ts. Esse auth service ele vai ser uma classe, então eu vou começar exportando essa classe. Export class. O nome vai ser o mesmo nome do arquivo, auth service, e criei minha classe. Essa classe vai ter algumas funções. E a primeira função é o login. A segunda, o logout. O login eu vou chamar async, que é uma função assíncrona. Async login. Além do login, né, o logout, vamos já deixar aqui o logout. Mas primeiro vamos fazer o login. O login pode ocorrer erros ao tentar fazer login na comunicação. Então, eu vou colocar um try catch. Se ocorrer um erro, eu vou colocar aqui um log falando o seguinte: erro ao tentar fazer o login. E se executar normalmente o login? Aí é dentro do try. E a função que se comunica com o Firebase para fazer o login com o Google é o seguinte: await sign in with pop-up. E perceba que na função que precisamos, ele aqui mostra um exemplo. O exemplo da função, ele diz o seguinte, que a função sendo chamada sign in with pop-up, ela precisa de auth, lembrando que o auth já temos dentro do arquivo config Firebase, e também precisamos de um provide. Esse provide também conseguimos de maneira simples. Logo, você clica aqui para importar a função. O nosso auth é o auth do próprio Firebase. Perceba que eu estou importando aqui o auth do config Firebase. E o nosso provide, você pode conseguir o provide da seguinte maneira. Você cria um const chamado provide e instancia aqui o provide new Google auth provide. Veja que tem 3. Você vai utilizar esse aqui, Firebase/auth. E passa o provide para a função provide.
Essa função ela tem um retorno e eu quero pegar esse retorno para exibir aqui e mostrar para vocês qual usuário está autenticado. Então, const, vou chamar de res, de response, e vou retornar return ponto res ponto user. res.user. Com isso, eu já posso fazer o meu login. Mas antes vamos fazer o logout para terminar o nosso service. O logout ele é mais simples. Você chama o próprio auth ponto, e o auth vai ter uma função chamada out, sign out. Executa a função. Pronto, logout finalizado. Agora vamos testar. Eu vou voltar aqui para o meu arquivo do login e vou chamar essa função do meu auth service. E para isso eu preciso instanciar. Então eu vou chamar aqui na parte superior const auth service que recebe o new auth service. New auth service. Dentro do meu handle login é assíncrono. Dentro do handle login eu vou chamar meu auth service ponto. Aqui já mostra as funções que criamos na nossa classe. Vou chamar o login. Vou remover esse console log, que não preciso mais. Nessa parte aqui, eu quero que exiba o usuário que está autenticado. Vamos testar para ver se está funcionando. Clicando em Google, abriu a nossa caixa de diálogo do Google. Então, até aqui tudo tranquilo. Vou selecionar meu e-mail selecionado. Perceba que no meu console aqui já aparece as informações do meu usuário, como e-mail, nome, foto e outras informações. Tudo funcionando. Mas perceba que a minha página nada mudou. Não foi redirecionado para o home. Vamos resolver isso agora. Vou colocar um use effect para observar meu usuário. Então, use effect. E esse use effect ele vai ficar observando quem? Meu user. Toda vez que o usuário for alterado, ele vai ser executado novamente a função que está aqui dentro. Como é que eu faço para redirecionar meu usuário para outra página? Eu vou primeiro fazer uma verificação, porque precisa ter usuário. Então, se existe usuário, eu quero que seja redirecionado para a página home. Para redirecionar, eu vou utilizar o user navigator, então const navigator e user navigator. Dentro do meu condicional, eu digo, se existe usuário, então navegue para a rota barra. Ó, pronto, agora vamos testar. Testando aqui, eu vou renderizar o componente, renderizar. Automaticamente foi jogado para a rota barra. Aqui na minha rota barra, eu não tenho ainda implementado o logout. Então vamos colocar o logout temporariamente. Eu vou colocar um botão aqui chamado button e sair, algo bem simples, só para ficar funcional. Handle logout. Handle logout. Handle logout. Vai executar pronto.
Para executar o logout, precisamos também chamar novamente a nossa classe, que foi instanciada aqui. Eu vou copiar a mesma instância, copiar aqui, já que eu vou precisar utilizar dentro deste componente. Vou importar. E aqui no render logout eu vou colocar await auth service.logout. O erro que está aparecendo aqui é porque o retorno deste componente é do tipo JSX e não pode ter mais de um parente, um elemento parente, né? Eu preciso ter apenas uma tag de retorno. Então você coloca dentro dessa estrutura e o erro vai ser selecionado. Da mesma forma que a expressão await precisa estar dentro de uma função assíncrona. Tudo certo, botão sair, vamos executar. Vamos voltar aqui para o barra login. Perceba que não existe mais. Eu acho que eu tirei o meu console log. Deixa eu colocar novamente. User. Pronto. O usuário é nulo. Vamos fazer o login. Login executado, redirecionado para o home. Clicando em sair na página home, não acontece nada. Não acontece nada, mas você foi deslogado. Porque se você voltar para login aqui, perceba que o usuário é nulo. Mas por que não acontece nada aqui quando eu clico no botão sair? Porque não foi implementado nessa página o redirecionamento da mesma forma que foi implementado aqui. Mas eu não vou fazer isso nessa aula. Por quê? Isso vai ser feito de forma geral e genérica quando formos fazer a proteção das rotas, que é na próxima aula. Qual o objetivo? Autenticação do usuário, login e logout. Objetivo concluído. Já conseguimos fazer o nosso login e fazer o nosso logout. Se você estiver gostando dos vídeos, se inscreva no canal. Estou com dúvida em tal função, em tal vídeo, em tal funcionalidade. Não se esquece de deixar nos comentários que eu estarei respondendo.